Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha prosa de hoje será com Maurício de Souza, engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola. Ele tem 25 anos de experiência em irrigação, sendo 18 anos na Rivolis Irrigation. E o tema da nossa entrevista será o que é outorga de água e por que ela é necessária. Ô Maurício, você viu que eu dei uma patinada quando eu falei o nome da Rivolis, né? É isso mesmo? É isso mesmo, meu divino. A Rivolis é uma empresa de origem israelense, tá? Nós fomos criados no final da década de 60 e esse nome vem do latim e tem um significado de pequeno curso de água. Você está em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. É isso aí. A nossa fábrica aqui no Brasil, ela fica sediada em Uberlândia, é uma fábrica mineira, né? Nós temos uma fábrica aqui na América Latina, nós temos fábrica em Santiago, no Chile, em Mendonça, na Argentina, e aqui em Uberlândia. Então, nós temos 3 fábricas aqui na América do Sul. Então, a empresa é gigante, cara. É uma empresa global, tá? A Rivolis hoje é uma empresa que está presente em todos os continentes, né? E estamos com soluções aí globalizadas. O mesmo produto que a gente está usando aqui no Brasil, o nosso agricultor europeu, americano, africano, asiático usa exatamente o mesmo nível de tecnologia. Legal. Fala um pouco da sua história, cara, da sua trajetória, desses 25 anos de experiência na área de irrigação. Então, Divino, eu me apresento como agrônomo, mas eu acho que eu deixei de ser agrônomo há muito tempo, sabe? Ah, é? Eu tive a minha formação acadêmica em Viçosa, aqui em Minas Gerais mesmo, na Universidade Federal de Viçosa, como agrônomo, né? E acabei saindo da graduação e fui direto para o mestrado em engenharia agrícola, mais especificamente na área de irrigação e drenagem. E depois disso eu já saí para o mercado e eu nunca trabalhei com nada que não fosse ligado à irrigação. Então eu sou um agrônomo que não sabe nada de defensivo, nada de doença, de patologia de planta. Eu fiquei realmente bem especializado nessa tecnologia, que é uma tecnologia maravilhosa, que é a irrigação. Mas, em compensação, sabe muito, mas muito mesmo do uso da água, né? Isso é importante. Tem que ter gente com conhecimento em todas as áreas, né? É verdade. Eu acho que em irrigação engana um pouquinho. E por que os israelenses são tão bons, cara, na questão da irrigação? Eu lembro que lá na década de 80, a gente já comentava, eu fazia curso de técnico agrícola na época e já se comentava que Israel, o pessoal tinha tecnologias lá de gota a gota, aquela coisa toda. É porque falta água lá, é? Então, exatamente, Divino. Israel, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, é um país menor do que o estado do Espírito Santo, né? É um território, na verdade, alguns falam país, outros território. É a terra prometida. Só que a terra prometida não é terra, é areia, meu amigo. Não tem deserto terra. Prometido. Então é areia pura e tem um rio só, né, em todo o território de Israel. Então eles viram a necessidade, fez a tecnologia, né? Como a maioria dos casos acontece. Eles tinham que produzir, né? Tinham que produzir alimento. É uma situação totalmente adversa, na beira do deserto de Saara, né? Condições climáticas muito severas, pouquíssima água disponível. Então eles começaram a pensar em como molhar as lavouras que seriam plantadas com tão pouca água. Então, todo o sistema de irrigação que a Rivolis usa, né, que foi preconizado lá em Israel, é um sistema que tem um principal foco, que é eficiência do uso da água. Tá? Então, a gente tem, os nossos sistemas foram concebidos sempre em otimizar o recurso hídrico. Então, dessa forma, nasceu a Rivolis lá em Israel, no final da década de 60, né? Naquela época, o nosso nome era outro, chamava-se Plastro, a empresa,
tá? Ela passou por várias fusões e mudanças ao longo do tempo aí, mas o cerne da filosofia do sistema sempre foi esse: alta eficiência no uso de água. Eu entrei no site de vocês e lá está assim, bem escrito, bem grande, a visão da empresa. E eu vou até ler aqui, que é o seguinte: liderar a adoção massiva da irrigação de baixo volume globalmente, aumentando a acessibilidade a todos os produtores em todos os lugares, através de tecnologia simples, acessível e inteligente para um futuro mais sustentável para todos. Que tecnologias são essas e o que é essa acessibilidade a todos os produtores? Então, vamos lá. A acessibilidade, ela aumenta por dois motivos, Divino. O primeiro deles é porque você consegue irrigar maiores áreas com menor volume de água. Então, ao vezes, um produtor que historicamente fala: eu tenho pouca água na minha propriedade, eu não consigo irrigar porque meu recurso hídrico ele é escasso. O sistema de irrigação localizada ou de baixo volume, que é o que você deu aí que a gente preconiza, a gente chama ele de irrigação localizada justamente porque ele molha localizadamente. Então, quando você entra num sistema de irrigação da Rivlis, você olha para a área, você não vai ver 100% da área molhada. Você só vai ver a área molhada onde realmente tem que ser molhada, que é no sistema radicular da planta, tá certo? Então, os nossos sistemas, quando comparados a sistemas convencionais, a economia de água pode chegar aí a 40%, 45%. Tá? Para uma mesma área, você chega a usar 45% a menos de água do que você usaria se você usasse um sistema por aspersão convencional, por exemplo, que é aquele que imita a chuva, né? Ele molha 100% da área. Os nossos sistemas não, ele molha realmente só onde precisa molhar. Então, daí, o aumento da acessibilidade por questão de recurso hídrico. E também tem um fator aí econômico, né? O sistema de irrigação localizada, como você falou, eu estou há 25 anos no mercado. Então, quando eu comecei, né, meus cabelos eram pretos, igual o seu, era bonito e tal, hoje está branquinho. Naquela época, irrigação localizada era igual telefone celular quando lançou, só tinha irrigação localizada o pessoal de alto poder aquisitivo, era uma coisa elitizada, né? E como toda tecnologia, ela vai, ao longo do tempo, ela vai avançando, ela vai alcançando maiores mercados e vai abaixando o custo, né? Então, a irrigação localizada hoje, fazendo uma analogia, uma comparação, é igual o carro. O produtor pode ter lá desde uma Ferrari até um Golzinho, com arzinho condicionado. Os dois funcionam, os dois cumprem os seus objetivos, mas com custos diferentes. Então, eu tenho sistemas de irrigação aí de altíssimo nível, que pode ser ligado de casa com um telefone celular, automatizado, com sensores que vão tomar decisões. E eu tenho também o sistema que é basicamente o mesmo sistema, vai aplicar água do mesmo jeito, que o produtor ele mesmo pode ligar manualmente, ele vai lá, abre registro, fecha registro. Então, eu tenho irrigações para todos os bolsos, para todas as situações. Tá? Então, o aumento da acessibilidade se dá tanto no quesito aí da economia, do sistema, do poder aquisitivo do produtor, como também de otimizar o uso da água que o produtor tem. Daí o foco da Rivlis em acessibilizar a irrigação para todos os tipos de produtores rurais. Hoje eu estou conversando com Maurício de Souza, engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola, tem, gente, muito tempo de experiência na área, já são 25 anos e 18 anos somente na Rivlis, que é uma empresa global, conforme ele explicou para a gente aí ainda há pouco. E estamos falando a respeito do que é outorga de água e por que ela é tão necessária. Maurício, a gente tem a mania de pensar que a água é de todo mundo. E, na realidade, as riquezas que estão no solo, inclusive as águas, elas não são de todos, né? A quem pertence as riquezas do solo e a água? Na verdade, isso é um estigma que a gente criou, mas, na verdade, tudo que está no subsolo é de poder do governo federal, né? Na verdade, quem comanda tudo isso aí é o governo federal, né? A lei da outorga de água, que a gente vai falar sobre ela aí, é uma lei que foi criada em 1997, tá?
que trata justamente sobre isso, que, na verdade, a lei ela fala de uma maneira mais branda, vamos dizer assim, que a água é um bem de todos, tá? Não é nem do governo federal, é um bem de todo mundo, deve ser preservada e utilizada de maneira que todas as pessoas tenham acesso a ela. É de todos, mas o governo federal é que faz a gestão, então, do uso dessa água. Exatamente. Por que é necessário? Por que é necessário ter uma licença para explorar as águas, seja dos rios, dos córregos, dos riachos, enfim, do lençol freático? Na verdade, Vina, nós brasileiros somos muito privilegiados, e esse privilégio, a gente falou agora há pouco, o que fez o israelense criar, né, um sistema tão eficiente de usar água com tanta parcimônia. Nós, brasileiros, temos o privilégio de estar num território que é o território que tem o maior volume de água superficial do planeta, tá? Então, é uma situação muito favorável, mas que também traz o que a gente chama de ficar na zona de conforto, né? A nossa preocupação com o uso de água, ela começou há muito pouco tempo, quando comparado a outras regiões, a outros países do mundo, né? Nós crescemos aí vendo o programa de sábado de manhã do pessoal, que era lavar o carro, né? De manhã, liga o rádio do carro, liga a mangueira ali, vai ouvindo um sonzinho, tomando a cervejinha, ligando com a mangueira ligada e a água escorrendo pelo quarteirão ali. Exatamente. Eu vi isso muito, eu tenho certeza que você viu isso muito também na sua infância, né? Hoje já é mais raro a gente ver isso, né? A Espanha, por exemplo, que é um dos países aí que é referência nessa questão de gestão de uso das águas, já há 300 anos atrás, na região Andalucia, no sul da Espanha, que é uma região historicamente de muita agricultura, eles já tinham essa preocupação, eles tinham um fórum, eles se encontravam numa praça, não lembro se era em Sevilha, exatamente aonde, ali no sul da Espanha, mas era o Fórum das Águas, onde todos os produtores, todos os usuários de água já discutiam ali como utilizar a água de maneira adequada para que todos pudessem usá-la. Isso nós estamos falando de 3 séculos atrás, tá? Nós, brasileiros, como eu falei anteriormente aqui, a nossa lei de outorga de água foi colocada no papel em 1997, então é uma lei de 20 e poucos anos atrás, tá certo? É importante isso, né? Porque apesar de termos água com abundância, já não é com tanta abundância como era, né, há algum tempo atrás, e a agricultura nossa vem crescendo, a demanda vem crescendo, né, ao longo dos anos. Então a gente realmente tem que se preocupar com isso, temos que usar ela de uma maneira eficiente, né, e para que todos possam ter acesso a ela. Então, daí o surgimento da lei da outorga da água de 97. Maurício, quais são os itens que precisam de ser avaliados para o encaminhamento desse pedido de outorga? Bom, a outorga para o sistema de irrigação, né? Porque existem 2 tipos de outorga, tá, Divina? Não é um apenas, não? Não. Existe a outorga que é a outorga do uso insignificante, tá? Que é uma outorga que não vai usar grandes volumes de água. Normalmente, para assim, na agricultura, o que se encaixa nisso? Quando o cara vai tirar uma outorga, por exemplo, para água, para dar para os animais, para a casa da fazenda, para lavar a ordenha dele. Então, é um volume de água bem menor que ele vai estar usando, tá? Eu não me arrisco a dizer exatamente qual é o volume, mas eu acho que vai até 3 litros por segundo, esse uso insignificante. Depois a gente pode pesquisar esse número certinho, acho que é isso. Então, mas então tem um volume mínimo para que seja exigida a outorga. Sim. Na verdade, quando ele chega aí até o 3 litros por segundo, é a outorga de uso insignificante. Na verdade, a outorga não tem um limite mínimo, ela tem um limite até onde ela é insignificante, que é o 3 litros por segundo, se não me engano. Então, porque quando o produtor ele vai tirar água de um rio, de um poço artesiano, de um açude, chega de qualquer lugar, ele tem que outorgar aquilo ali, tá? Ela é de uso insignificante, que é uma outorga automática, ela sai de maneira muito rápida, até 3 litros por segundo. Só que essa outorga, ela não consegue suprir um produtor que vai fazer sistema de irrigação, que aí os volumes de água já são maiores, tá certo? Então, a gente pode dividir a outorga nessas 2 categorias. O uso insignificante e a outorga realmente para sistemas de irrigação,
tá certo? A primeira coisa, você me perguntou, eu acabei entrando em outros detalhes, que o produtor precisa ter na mão, é o sistema de irrigação, né? A ficha técnica da irrigação que ele vai ter, né? Que ele vai usar, ou aquele sistema de irrigação já existe ou vai ser implantado, né? Se ele existe, ele está passível de outorga, então ele tem que ter a ficha técnica, a descrição desse sistema de irrigação, para ele, com isso, poder dar entrada no pedido de outorga. Por que esse processo ele é tão complexo e, às vezes, tão moroso? Na verdade, ele não é complexo, ele é moroso, tá certo, Divina? O nosso governo, ele criou a lei, que é, como a gente falou anteriormente, ela é uma lei muito pertinente, né? É uma lei necessária, ela não foi feita para travar o produtor, pelo contrário, ela foi feita para proteger o produtor, né? Porque a partir do momento que você tem aquela outorga, você tem um documento que te garante o direito de estar explorando aquela água. O problema todo, Divina, é que foi-se criada a lei, mas a estrutura para se cumprir a lei, ela ainda é escassa em relação à demanda. Então, os órgãos competentes, eles não têm uma estrutura apta a devolver para o produtor a resposta sobre a outorga no tempo que a lei foi criada, que a lei preconiza que tem que ser feito. A lei fala que em 90 dias a outorga deve ser deferida ou indeferida, ou corrigida, ajustada. E isso não acontece na prática. Entendeu? Entendi. Eu acredito que a pessoa que quer instalar um projeto desse, que vai buscar essa outorga para fins, vamos falar, para fins agrícolas, eu imagino que ela deve ter muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas comuns. Você sabe dizer quais são as dúvidas mais comuns? Normalmente, o produtor ele tem dúvida quanto... A principal, né? Eu posso tirar esse volume de água desse local onde eu estou querendo tirar esse volume de água? É uma dúvida muito comum. Outra dúvida muito comum eu posso entrar com pedido de financiamento no banco, meu sistema de irrigação, se eu ainda não tenho outorga? Talvez seja a dúvida mais comum, tá, Divina? Porque 90% dos produtores que vão fazer grandes investimentos em irrigação, ele vai procurar um recurso financeiro, né, via BNDES ou via outro recurso, e muitas vezes ele pergunta, eu preciso já ter a outorga para fazer isso? A outorga então, eu já vou aproveitar, deixa e já vou perguntar, precisa? Para sistemas que vão ser financiados via BNDES, mais especificamente pelo Finame, precisa, tá? Em alguns casos, como eu falei anteriormente, como a lei está já em vigência, mas o cumprimento dela ele não está sendo tão rápido por motivos até dos órgãos que são competentes para isso, em alguns casos o produtor consegue, com o protocolo da outorga, ele consegue dar andamento no pedido de financiamento. Mas muitas vezes pode voltar para trás, entendeu? Então, é muito importante ele saber realmente se ele já tem essa aptidão de pegar esse financiamento, porque pela lei, como eu falei anteriormente, 90 dias. Como o governo não dá 90 dias, não consegue dar a resposta em 90 dias, o protocolo passa a proteger o produtor. Eu já protocolei, tem 90 dias que eu não tenho resposta. Então, em muitos casos, dependendo do órgão, ele dá andamento e continua o processo, mesmo que a outorga ainda não tenha saído. Entendeu? Então, as principais dúvidas são essas. Será que eu posso tirar esse volume daqui? Será que só com o protocolo ou sem nada eu consigo tirar o financiamento? São os principais questionamentos do produtor. E também, a quem eu procuro para fazer esse processo de outorga? Também é uma dúvida comum. Né? Que profissional pode me ajudar nisso? Estou conversando com o Maurício de Souza. Não é o pai do Cebolinha da Mônica. Não, esse aqui, a experiência dele é em água, gente. Ele tem 25 anos de experiência em irrigação e trabalha na mesma empresa há 18 anos, que é agrônomo, mas já não sabe mais nada do resto. Ele só entende de água, só entende de irrigação. E o Maurício está falando para a gente a respeito da necessidade da outorga. Por que essa outorga é tão necessária? Estando em um país que tem tanta água, por que a gente tem essa burocracia toda? E ele está explicando isso para a gente. Maurício, existe uma diferença entre uma outorga municipal, estadual e federal?
Existe sim, tá? Na verdade, são dois órgãos que regulamentam aí as outorgas, Divino. Basicamente, estadual e federal, tá? Quando se trata de uma fonte de água que é de ascendência do governo federal, tá? Vou te dar alguns exemplos para o pessoal entender o que seria isso. Bacias nacionais, como por exemplo, Rio São Francisco, tá? É um rio que quem cuida é o governo federal. Represa de Furnas, governo federal, tá? Quando cai em uma fonte de água que é o governo federal que tem a competência, aí essa outorga vai ser liberada pela ANA, que até é um nome feminino, né? ANA, que é a Agência Nacional de Água, tá certo? Historicamente aí a gente tem percebido, inclusive, que as pessoas que recorrem à ANA, a gente falou da morosidade, né? Sorte de quem vai retirar de uma fonte federal, porque a ANA ela é muito mais ágil, muito mais eficiente do que os órgãos estaduais, tá? Aí quando o produtor vai cair em rios que não são de ascendência federal, mas são de ascendências estaduais, vou dar exemplos, às vezes um açude que está na fazenda, mesmo um poço artesiano, ou rios que não são federais, rios que são estaduais, aí ele vai recorrer ao órgão estadual competente. No meu caso aqui, em Minas Gerais, a gente tem o IGAM, tá? Eu não sei o nome, em cada estado deve ter a sua sigla particular, não sei se essa sigla IGAM é uma coisa até que eu peço desculpa, que eu realmente não sei, tá? Mas existem os órgãos de competência estadual. Esses sim são os órgãos que hoje realmente, dependendo da região que você está, o tempo está sendo realmente excessivo quando o produtor precisa de uma resposta aí dentro dos 90 dias que a lei preconiza. Então, a outorga ela vai ser dividida aí federal ou estadual. Basicamente é isso. Eu posso falar uma besteira, pode ser, mas eu acho que aqui em Goiás se chama SEMAD. Pronto. É o órgão competente que faz aí. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, as regras, elas podem ser diferentes de um estado para o outro, ou de um município para o outro? Elas podem ter pequenas variações, sim, Divino. O cerne da lei é o mesmo para todos, né? Basicamente, quando se vai fazer uma outorga, o que é estudado no momento em que o produtor pede a outorga, o profissional competente ele vai fazer uma marcação ali com um GPS, ele vai marcar o ponto certinho aonde o produtor vai captar a água, e aí aquilo ali, ele vai anexar junto a isso. Eu estou falando de maneira bem generalizada, tá, Divino? Ele vai anexar naquilo ali a demanda hídrica do produtor, que é o sistema de irrigação, né? Quantas horas que ele vai ligar por dia, qual que é o volume de água que está saindo por hora, tal, e aquilo ali vai ser mandado para o órgão competente, e o órgão competente vai fazer já uma visão mais macro daquilo, ele vai analisar a bacia hidrográfica como um todo, qual que é o recurso que tem naquela bacia hidrográfica e qual é o recurso que já está sendo tirado daquela bacia, porque o órgão competente tem tudo isso já registrado, né? Então, às vezes ali, por exemplo, tem um rio que está passando e já tem lá 50 produtores, 100 produtores retirando água daquele rio. Então, é um estudo muito, muito elaborado para que não falte água, né? A jusante de quem está tirando água dali. A água ele tem que tirar aquela água e aquela água tem que continuar disponível para quem está abaixo, né? Às vezes aquele rio tem outras utilidades, pode ser para abastecimentos até de cidades, indústrias. Então, é feito um estudo dentro da bacia hidrográfica. Maurício, uma coisa que tem acontecido muito frequentemente é a escassez de chuvas. No caso dessa escassez, pode acontecer desse valor que já foi definido, da quantidade de água que vai ser retirada do rio, por exemplo, pode acontecer desse valor ser alterado para baixo? Dentro da vigência da outorga, não. Tá? Até porque uma outorga, aqui no caso do IGAM, normalmente eles te dão uma outorga por 10 anos. Tá? Você tira ela e durante 10 anos aquela outorga está válida. Depois de 10 anos você vai pedir a renovação daquela outorga. Pode ser que nesse processo de renovação você tenha uma surpresa desagradável, dependendo do que aconteceu com o clima ao longo desses 10 anos. Mas uma vez que você tirou aquela outorga ali, é o que eu falei, é uma lei que ela te cobra, mas também te protege, né? Você tem um documento que te garante a exploração daquilo. Mesmo porque, Divino, você imagina que você instalou um sistema de irrigação que é fixo,
que já tem um volume que é retirado fixamente todo dia, no meio do caminho vem alguém falando, não, agora você não pode tirar 10, tem que tirar 5. Ou seja, você tem que arrancar aquele sistema e fazer outro, né? Porque vai mudar a vazão, vai mudar tudo, né? O sistema que está ali, ele não pode, não é maleável desse ponto de você mexer na vazão de um sistema que já existe. Você teria que redimensionar o sistema todo novamente. Então, a outorga, ela te dá durante aquele período que está vigente, naquele período você tem aquela vazão a ser retirada. Aconteceu um caso aqui em Goiás, um tempo atrás, e parece-me que o governo estadual começou a regular a questão dos horários de retirada dessa água. Né? Então, exatamente. Determinar alguns horários, limitar outros, alguma coisa assim. Por quê? É porque, exatamente pelo que eu falei, como os produtores já têm o sistema fixo, você não pode falar, muda a vazão. A vazão ela é fixa, porque a bomba que está ali, ela é fixa. Aí, provavelmente, aconteceu alguma questão climática que chegou num nível crítico de disponibilidade de água. O que o governo fez? Gente, agora nós vamos ter que fazer irrigações de salvamento, porque ou todo mundo molha um pouquinho aí e vamos tentar levar o que dá, ou todo mundo morre de mão dada. Né? Basicamente, eu imagino que tenha sido isso que tenha acontecido. Então, ele não diminuiu o volume a ser retirado, ele diminuiu o período que você pode tirar, né? Para que todo mundo pudesse tirar e não parasse, o sistema não colapsasse. Obviamente, Divino, que isso aí é uma questão crítica, tá? Deve ter acontecido aí uma escassez aí de chuvas nesse período, os níveis abaixaram a níveis aí críticos, e o governo teve que entrar intervir. Foi isso mesmo. No caso da microirrigação, você me disse aí que vocês aí na Rivolis trabalham muito com a microirrigação. Também é necessário ter essa outorga? Com certeza. É necessário como qualquer sistema de irrigação, tá? E a gente é privilegiado porque, obviamente, que os órgãos que cuidam da água veem com muito bons olhos esse tipo de sistema de irrigação. Porque eles já conhecem, já sabem que é um sistema de irrigação. A gente trabalha com uma eficiência de aplicação de água aí que chega a 95%, Divino. É muito alto. O que significa isso? Significa que de cada 10 litros de água que eu estou tirando da fonte primária, 9,5 litros estão chegando onde realmente deve chegar, que é no sistema reticular da planta. Então, o desperdício é muito pequeno, tá? E hoje a gente tem já sistemas chegando próximo a 100%. Mas aí seria um outro papo, um outro dia, para te falar aí de tecnologias que estão vindo aí. Seria até um prazer depois a gente estar debatendo sobre isso também. Mas eu vou querer que você volta mesmo. Você não vai fugir, não. Também sim. Cara, eu gostei da prosa, foi uma prosa muito boa. Só faltou um café e um pão de queijo para terminar de coroar aí. Mas fica para a próxima. Muito obrigado e volte quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade, Vini, em nome da Rivolis, em meu nome também, tá certo? E estamos aí sempre disponível, e eu acho que é muito importante esse tipo de entrevista que a gente está tendo aqui para realmente poder esclarecer para as pessoas e para chegar para todo mundo aí informações que são relativamente simples, que às vezes por falta de órgãos, de meios como o seu aí, não chegam nas pessoas que realmente precisam. Abraço, Maurício. Abraço. Gente, que prosa ajeitada, viu? Conversei com o Maurício de Souza, engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola, já tem 25 anos de experiência na área de irrigação. Desses 25, 18 são na mesma empresa, na Rivolis Irrigation, que é uma empresa global. E nós falamos a respeito do que é outorga de água e por que ela é necessária. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva nesse canal para a gente poder continuar produzindo vídeos para vocês, trazendo entrevistas bacanas aqui todos os dias, tá bom? Deixa um comentário também, isso é muito importante. Nos vemos aí em uma próxima prosa. Até lá, tchau, tchau.